Entramos, estamos ao vivo, trabalhadores e trabalhadoras do rádio e da TV, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Mas hoje a gente vai tratar especificadamente aqui do município do Rio de Janeiro. Galera, eu estou aqui com o vereador Raymond Antônio, do Partido dos Trabalhadores do PT, que, pura e simplesmente, meteu um golaço em prol da nossa categoria, em prol dos radialistas, principalmente, a galera que trabalha e que está desempregado nesse momento por conta da Covid-19. O cara simplesmente ele incluiu na pauta da urgência ali da Câmara Municipal aqui do Rio um projeto de lei que faz com que a prefeitura pague um salário mínimo para o radialista, o trabalhador do audiovisual, né? Não é só o radialista, é o trabalhador do audiovisual, que trabalha em produtora, mas que inclui os radialistas, para receberem um auxílio de um salário mínimo nesse período de crise da prefeitura. Galera, vou deixar o cara falar. Raymond, eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade. Eu acho que você é um dos melhores quadros da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em defesa dos direitos dos verdadeiros trabalhadores e das trabalhadoras. E eu gostaria que você me falasse como que surgiu essa tua ideia de fazer de criar esse projeto de lei. Primeiramente, como é que surgiu essa ideia? Para depois você explicar exatamente do que se trata, exatamente quais são os artigos que garantiriam aí, caso seja aprovado esse projeto de lei na Câmara Municipal. Pois é, muito boa noite para todo mundo. Quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui com você, Jordão, para dizer aqui que a gente... primeiro, aquilo que está na concepção primeira, né? Você só tem, de fato, eficácia na sua luta política se você não faz se você faz se você, de fato, encontra as pessoas. Porque, se a gente pensar bem, vamos combinar, não é? O que é que eu, um vereador, sei de todos os temas, né? Eu posso saber pinceladas, mas quando eu quero tratar, por exemplo, do povo da favela, eu tenho que conversar com o povo da favela. Se eu conversar com camelô, hoje eu tive uma live com o pessoal dos camelôs. Quem é que entende de camelô no Rio de Janeiro? São os camelôs. Quem é que entende de rádio e TV? Quem é que entende de audiovisual? É o pessoal que trabalha com audiovisual. Então, esse processo começou dessa forma. Nós fomos acionados por um deputado federal nosso, o Bezoini, que tem uma relação com a questão do audiovisual, e disse assim: olha, Raymond, tem um pessoal no Rio que está me procurando que eu queria que você atendesse. Eu falei assim: com muito prazer. Imediatamente abri um canal, nós começamos a conversar, e nessa conversa surgiu a ideia de a gente fazer um projeto de lei. Então, assim, a resposta à sua pergunta é exatamente essa. Nós acreditamos, e não é da boca para fora que falo, o nosso mandato acredita que a gente só pode ser eficaz, que a gente só pode, de fato, ter consequência nas nossas ações, a gente só pode avançar na política quando a gente compreende que aquele que está impactado pela política ou pela falta da política, ele tem que ser ouvido e tem que colocar suas ideias. E aí a gente abriu um diálogo, abriu uma conversa, tentamos entender esse mundo, e aí nesse mundo a gente descobriu uma coisa que, assim, a gente devia, na verdade, ter deduzido, mas a gente não deduzia, porque a gente foi pego nessa pandemia e é tanta demanda, é tanta gente, é tanta questão colocada, que a gente não deduziu aquilo que hoje eu considero óbvio, né? Eu entendo como óbvio, que é o fato do pessoal ter entrado num processo de pejotização e, portanto, num processo de um trabalho autônomo, em que, nesse tempo de pandemia, muita gente fica sem os seus recursos, ficam sem o seu trabalho. E é por isso que nós entramos nessa e apresentamos o projeto de lei, né, para o pessoal que trabalha com rádio e televisão, o projeto de lei em caráter de urgência para tratar a questão do audiovisual na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e na Prefeitura. Até porque, nesse tempo de combate à Covid-19, as nossas ações não podem estar voltadas para outro tema, senão o tema do combate à Covid. E combater o Covid não significa apenas trabalhar para que tenha respiradores, trabalhar para que tenha trabalhadores na área da saúde,
mas, de modo particular, trabalhar o que a gente compreende como uma política que, em alguns momentos, ela é assistencial, mas ela tem que ser uma política definitiva, que é um plano, não apenas um plano emergencial, mas uma compreensão de uma política que atenda à necessidade daqueles que são vulneráveis ou que estejam vulnerabilizados em alguma situação. Olha, Raimon, muito obrigado em nome da categoria por você ter tomado essa iniciativa fundamental, tá? O Berzoini, agradeça a ele em nome da categoria dos radialistas. Você sabe, eu estou diretor da federação, da FITERT, da Federação Nacional dos Radialistas. Estive com o Berzoini no nosso último congresso. Acho que foi provavelmente através desse congresso, através dessas relações, que ele está próximo da nossa categoria, e ele foi lá, falou com você, e você marcou esse gol de placa. Eu não me apresentei no começo, para quem não me conhece, eu sou presidente aqui do nosso sindicato, meu nome é Leonel Querino, e estou aqui com o vereador Raimon Ottoni, do PT, que tomou a iniciativa de ajudar a nossa categoria. Tomou a iniciativa. Então, fala para a gente aí, Raimon, por favor, pontualmente, quem tem direito a receber, quanto que essas pessoas podem receber e como que funcionaria isso, esse pagamento junto à prefeitura, lembrando que a gente está falando de uma iniciativa aqui do município do Rio de Janeiro, pode ser estendida, se outros vereadores de outros municípios tiverem aí a consciência de fazer o mesmo, a gente vai correr atrás dessa galera, mas a primeira iniciativa foi sua, conta aí pra gente aí, tira essas dúvidas aí pra gente, Raimon, por favor. Ô, Léo, deixa eu te dizer uma coisa, Leonel. A gente precisa também compreender o seguinte, o fato de você ter um projeto de lei não está garantido o direito, não está assegurado o direito. O fato de esse projeto de lei vir a ser aprovado ainda não está garantida a chamada proteção social. Portanto, é uma luta contínua, é um processo de luta contínuo. Então, qual que é o caminho? O caminho é apresentar o projeto de lei, nós apresentamos, depois publicar o projeto de lei, está publicado, depois apreciar o projeto de lei em plenário, que a gente vai fazer agora bem rapidamente, já estamos trabalhando para colocar o projeto na pauta. E aí, é preciso a gente compreender o seguinte, compreender que nós votamos na Câmara um fundo emergencial para o combate ao coronavírus e um fundo emergencial de solidariedade para dar conta de atender um pouco com a questão da proteção social, trabalhadores que nesse momento não estão conseguindo acessar renda. Então, para a gente driblar, a gente pensar um pouco lá na frente, para a gente pensar um pouco adiante e para a gente também não ser pego de surpresa, porque o prefeito Crivella precisa sancionar e precisa cumprir a nossa legislação, né, o nosso sistema político é um sistema que, às vezes, a gente fica meio atrapalhado nele, porque o legislador faz lei e fiscaliza o executivo cumpre a lei, e o judiciário, ele obriga o executivo a cumprir a lei. Algumas leis que a gente aprova, que o prefeito, vou falar agora do prefeito da cidade, o prefeito Crivella não cumpre, eu não tenho o direito, né, eu não tenho a prerrogativa de obrigá-lo a cumprir. Quem tem essa prerrogativa é o judiciário. Então, se a gente não precisar chegar ao judiciário, tanto melhor. Por quê? Porque o tempo é muito curto, o tempo corre muito rapidamente. Então, para a gente driblar isso, o que nós fizemos? Marcamos para a próxima sexta-feira, dia 8, se não me falha a memória, dia 8 sexta-feira próxima, dia 8 de maio, nós vamos ter às 11 horas da manhã, uma reunião do audiovisual, uma reunião fechada com o pessoal da cultura, do rádio e da TV, do audiovisual, com os 3 vereadores da Comissão de Cultura. Porque tem um outro detalhe também, Leonel, que a gente não pode perder de vista. Na política há uma ciumeira, né? O cara quer ser o pai da criança, né? Eu, particularmente, tenho trabalhado na Câmara de uma forma diferente. E muitos vereadores também têm trabalhado. Acho que esse momento tem ensinado muito para muita gente, né? Então, nós não estamos querendo colocar um projeto a fósseis para dizer depois, eu, o vereador Raimon, aprovei um projeto e, portanto, eu estou bem na fita com o pessoal do audiovisual. Não. Se assim, a maioria, se a totalidade dos vereadores disserem assim, eu quero ser coautor desse projeto, eu quero ser autor desse projeto também, eu quero também ter a paternidade desse projeto, é ótimo. Então, para início de conversa, nós já chamamos
os dois vereadores membros da Comissão de Cultura, eles já disseram o seu sim à reunião às 11 horas da manhã. Nós vamos convidar outros vereadores sensíveis à questão da cultura, de hoje até sexta-feira, para que eles participem dessa reunião, para a gente ir com o projeto redondinho. Uma vez o projeto aprovado, nós já temos um fundo de solidariedade, que é o fundo de solidariedade que vai dar conta de ter recurso para isso. E tem um outro detalhe, né, que a gente tem que conversar isso na sexta-feira. Eu espero que você esteja nessa reunião também sexta-feira, né? Você deve estar conosco também às 11 horas da manhã. A gente vai fazer uma reunião pelo Zoom, né, uma reunião fechada, mas com quem quiser participar do audiovisual e os vereadores que quiserem participar também. E a gente acabou entendendo nesse processo, a gente conversando com o pessoal do audiovisual, acabamos entendendo nesse processo de que muitas produtoras que não têm o pessoal do audiovisual como seu trabalhador, como seu empregado, como aquele a quem ele paga salário, que nesse momento sabe da dificuldade. É claro que não são todas, mas é possível que algumas produtoras, algumas empresas também aceitem a entrar nesse bolo para ajudar. Só não quer ajudar direto o radialista tal, o camarada do visual tal, o camarada da câmera, o camarada do rádio, do áudio. Não, mas ele quer ter um espaço seguro para que ele coloque o seu recurso, para esse recurso ir para o audiovisual. E isso aí é uma ligação que nós estamos fazendo com a Secretaria de Cultura, para que a cultura entenda isso e a Secretaria de Cultura seja o polo de atração de recursos para que o audiovisual seja favorecido. E aí a ideia é essa, a ideia de um salário mínimo, né, nesses tempos de pandemia, para que o trabalhador possa minimamente não viver no envergonhamento, né? Trabalhadores tão essenciais para a democracia, tão essenciais para a economia da cidade, tão essenciais para as questões que tocam a nossa cidade. Esses trabalhadores sendo, nesse momento, socorridos, eles continuarão prestando o serviço que a cidade tanto precisa deles, de vocês, é claro. Pois é, o carro está em movimento, o carro é a nossa economia, o pneu furou, o pneu furado é a Covid-19 e a gente tem que parar e trocar o pneu, não tem jeito. Claro. Então tem que parar e trocar o pneu, significa isolamento social, significa ficar em casa. Sim. E aí primeiro resolve ficar em casa dando assistência a quem não tem condição de ficar parado em casa, senão vai morrer de fome. Então dá essa assistência para garantir a gente poder trocar o pneu e depois começar a andar, a girar a nossa economia naturalmente. Isso é óbvio, é óbvio. Só não pensa isso quem realmente não tem discernimento, não quer pensar, está bitolado ali em algum pensamento, em algum pretexto. Mas aí, Raimon, só deixando claro que o que eu falei no começo, que você marcou um gol de placa, é um projeto de lei, não é a lei ainda, não está efetivado, mas a coisa só anda. O primeiro passo, o primeiro, o segundo e terceiro passo, claro. Tu já deu. Estão dando. É isso mesmo. Você avaliou a proposta, viabilizou, transformou, botou ela na prática, viabilizou, construiu um projeto de lei e já protocolou. Agora nós vamos correr atrás, nós trabalhadores do audiovisual. Inclusive tem uma opção de trabalhador do audiovisual aqui nos assistindo. Ó. O Caio trabalha lá na Globosat, tá? O Caio Rodrigues trabalha na Globosat. Um abraço para essa galera. Isso aí, ó, o Glauber trabalha na TV Educativa, tá aqui também. O Bira do SBT, Opa. Bira, trabalhador aí do SBT, o Biraci Tomé aí, eu acho que você até conhece ele pessoalmente aí, tá aqui com a gente, ou seja, a galera tá percebendo. E é claro que esse vídeo não é só essa live, vai ficar aqui na página, as pessoas vão assistir muito mais, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, rapidamente, galera, porque a nossa live, a perspectiva não é demorar muito, mas quiser colocar aí, a gente pergunta para o Raimon. Eu, para finalizar, está bem claro aqui para mim que é um projeto de lei que a gente vai construir, vai lutar para que seja aprovado, então a gente precisa do apoio dos outros vereadores, então eu queria que você falasse quais os vereadores, qual a perspectiva dos vereadores que você acha que já está meio que fechado, quais que a gente vai ter mais dificuldade para tentar aprovar, isso é uma pergunta que eu queria que você desenrolasse aí, e para finalizar, que você explicasse também que a medida atende, inclusive,
as empresas também, porque no mesmo projeto de lei, você também coloca que as empresas que tiverem também passando por dificuldades, as produtoras independentes, muitas vezes formadas por radialistas, que profissionais, trabalhadores que resolvem empreender, ou seja, estou falando do pequenininho lá, do trabalhador pequenininho, você também, dentro desse projeto, você tá sugerindo que essas empresas fiquem isentas dos impostos municipais durante esse período. A suspensão, e aí, exato, a suspensão, né? Fica isenta durante esse período, suspensão durante esse período. E aí é o seguinte, lembrando que o Rio de Janeiro é o maior polo audiovisual da América Latina, né? Então, assim, eu sei que tem radialistas em todo o Brasil, mas nenhum estado concentra tantos trabalhadores em audiovisual como o Rio de Janeiro. Então, eu queria que você desenrolasse sobre isso que eu estou falando. Quais os deputados em relação às empresas, as produtoras independentes e por aí vai, Raimon? Pois é, produtoras independentes, distribuidoras independentes, que são, na verdade, pequenas, né, pequenos empreendimentos e que, na verdade, nesse momento também não sobrevivem, porque não produzem, porque não distribuem, porque as atividades estão encerradas. Então, eu acho que o grande papel do Estado nesse momento, por isso que o termo que a gente usa, Leonel, é o termo de proteção social. Porque ao mesmo tempo que a gente faz o isolamento social, não adianta dizer, faz o isolamento social e deixa o cara trancado dentro de casa. Tem que ter comida na mesa, tem que ter condições sanitárias, tem que ter água para lavar a mão, tem que ter sabonete de sabão para lavar a mão, tem que ter álcool gel. É aquela velha história, diz assim pro cara, olha, você tá precisando se cuidar, diz para a população em situação de rua, tem que lavar a mão toda hora, tem que dormir num lugar isolado, o cara nem em casa tem. Dá a impressão de que o que dizia lá a Rainha Elizabeth, né, que o povo reclamava que não tinha pão, ela dizia, não tem pão não, então comam bolo, né, parece que é isso, né, então a gente precisa ter um pouco essa perspectiva. E aí, Leonel, eu não queria carimbar nenhum vereador como vereador contrário ao projeto. Eu quero aqui acreditar que nós temos 51 vereadores no Rio de Janeiro e todos eles estão em disputa. E essa disputa é feita por mim, lá no tete-a-tete, no mano a mano, mas é uma disputa também saudável, salutar da democracia, da representação política e da participação política que cada trabalhador de audiovisual, cada trabalhador do rádio e da TV pode fazer. A gente tem os vereadores, e assim, chegar nos vereadores com essa sensibilidade política de entender que os vereadores são os representantes que, nesse momento, darão o seu voto sim ou o seu voto não, e nós queremos trazê-lo para dar o voto sim. Então, eu não quero carimbar nenhum vereador e dizer assim, esse vereador eu acho que não está conosco. Não, eu quero acreditar que todos estão conosco. Mas eu quero afirmar alguns que já estão conosco, sim, que já deram, né, certeza de estar conosco. São os vereadores do PT, né, a vereadora Luciana Novaes e eu. Os vereadores da Comissão de Cultura vão tomar pé na próxima sexta-feira, né? Os vereadores que notadamente caminham nos partidos de esquerda, né? No PDT, no PSOL, no PT, esses vereadores certamente estarão conosco. Nós temos aí já uns 10, 12, 13 vereadores. Precisamos de ampliar isso para chegar no mínimo a 26. Portanto, precisamos ainda dobrar o número. Mas não é que precisamos dobrar para convencer ninguém, é porque, na verdade, ainda a gente precisa chegar a eles. Porque a estratégia foi essa, a gente lança o projeto, protocola o projeto é publicado, fizemos uma live, chamamos um abaixo-assinado, tem um abaixo-assinado muito poderoso, muito forte, feito pela categoria, fazemos uma reunião com a Comissão de Cultura, e depois dessa reunião da Comissão de Cultura, a gente ganha campo. Então, a partir de sexta-feira é hora da gente ganhar campo para tentar botar o projeto para votar na próxima semana. Então, para mim, assim, todos os vereadores podem estar conosco. E nenhum deles está carimbado como quem diz assim, ó, esse não é nosso. Todos podem ser nossos, a gente tem que lutar para isso. E são, assim, na sua maioria, vereadores de muito bom trato, estão preocupados com a cidade, né? A gente tem aprendido nesse tempo do Covid-19 a sensibilidade para votar projetos importantes, e mesmo que um ou outro a gente perda, eu mesmo já perdi uns 2, mas eram projetos lá no iniciozinho, as coisas agora estão se encaminhando de forma mais tranquila. Eu acho que o audiovisual, se Deus quiser, vai ter uma vitória para o bem, não só dos trabalhadores e trabalhadoras do audiovisual, mas para a cidade do Rio de Janeiro. Show de bola, Raimon. Para finalizar,
faça suas considerações finais aí, aproveita, responde aqui a pergunta do Glauber, nosso companheiro do audiovisual, parceiro. Ele quer saber quantos meses duraria esse auxílio, caso seja aprovado aí na Câmara e caso a Prefeitura tenha boa vontade aí. Pois é, o projeto fala enquanto durar a pandemia. É bom a gente lembrar que a pandemia não acaba no dia que já acabou o isolamento social, vamos voltar devagarinho. A pandemia, a gente precisa de entender que ela ainda vai durar um certo tempo, porque eu não posso acabar o isolamento social hoje e amanhã a economia está em franco desenvolvimento. Né? Eu não posso acabar, não podemos acabar o isolamento social amanhã e depois de amanhã todas as equipes de rádio e de televisão estão na rua, não estarão nas ruas. Então, enquanto a pandemia e os efeitos dela durarem, esse projeto estará em pauta. Eu acredito que nós estamos falando aí em torno de 4, 5 meses ainda. Né? A gente não vai acabar isso muito rapidamente, não, infelizmente. Beleza. Eu quero agradecer, Leonel, parabenizar o pessoal do audiovisual que se mobilizou bravamente, né? Agradecer o Thiago, que está na retaguarda. Sei que tem mais gente na retaguarda aí, né? É isso mesmo. Vocês que são de rádio e televisão e eu que sou da política, sabemos, se a gente não tiver retaguarda, a gente não caminha. Então, agradecer o pessoal da retaguarda, tanto aí do programa, quanto do sindicato, quanto também da minha assessoria, agradecer ao pessoal que caminha conosco. Beleza. Para a gente ir embora, Manuel Bordini, trabalhador da TV Globo, Eduardo Mandu, parceiraço lá da TV Educativa, diretor de imagem, e para a gente ir embora, o Bira estaria perguntando sobre esse abaixo-assinado, se é virtual, se a gente já existe ele, se a gente já pode compartilhar ou se vamos criar ainda, vai ser discutido, como é que está? Ele já está rolando, já tem mais de 4.000 assinaturas, já chegou acho a quase 5.000 assinaturas. A minha assessoria está acompanhando. Se a minha assessoria consegue mandar para você o link muito rapidamente... Vamos compartilhar aqui. Compartilhar. Perfeito. Estou pedindo aí a Dani, que está me acompanhando, certamente, ou o Flávio, não sei quem está acompanhando na retaguarda aí, para mandar para vocês o link. Tá bem bacana, tá bem, viu, Bira? Já tá bem adiantado, mas é preciso incrementá-lo ainda mais. Manda um abraço para Andréa Bússolo. Andréa Bússolo é uma companheiraça nossa da Rádio FM 105, tá com Covid, tá isolada, dentro de casa, não pode, sem contato até com o marido, com o filho. André, manda um abraço querido, um abraço, viu? Se cuida aí que você é preciosa para nós, você é preciosa para sua família, né? Cuide-se, esteja bem, tudo vai passar, a gente vai vencer mais essa batalha. Tem outros vírus aí, de modo particular, habitando o Palácio do Planalto, que são mais difíceis de serem vencidos. Muito obrigado, Raimon. Mais uma vez agradeço em nome da categoria e a luta continua. Ou seja, o primeiro passo já foi dado, agora vamos caminhar junto com você, né, em todas as frentes possíveis para a gente aprovar esse projeto e conseguir esse auxílio para os nossos companheiros desempregados. Grande abraço, Leonel, querido. Abraço.